Olá, seja bem-vindo a esta transmissão da Academia de Pregadores. Uma ótima noite para você, noite fria para nós aqui em Santa Catarina, em todo o sul do Brasil. E é um prazer estarmos juntos outra vez, levando até você mais uma aula gratuita, uma aula especial de lançamento. Hoje é o lançamento do curso Sala Teológica, aprendendo a dizer somente o que a Bíblia diz, com o pastor Rodrigo Ursino. Que Deus te abençoe onde você estiver, aí na sua casa, ou quem sabe em outro local, ainda no trabalho, algumas pessoas até esta hora, mas tirando um tempinho, ou no seu celular, tirando esse tempo para aprender mais da Palavra de Deus, para estar conosco nessa transmissão ao vivo. Nós somos muito felizes por ter você aqui com a gente mais uma vez. Aqui embaixo, tanto para quem está no Facebook, quanto para quem está na nossa página da live, na página do site da Academia de Pregadores, aqui embaixo você pode deixar um comentário. E eu quero pedir a você que é aluno da Academia de Pregadores, para deixar aqui o seu depoimento também, o seu comentário, dizendo como que esta escola tem abençoado a sua vida, como que você tem sido edificado pelos cursos que nós oferecemos aqui, e deixa aqui o seu depoimento para os demais que estão chegando. É muito importante nós termos o seu comentário nessa transmissão também. Você que está conosco pela primeira vez, fique à vontade, faça perguntas e nós vamos aqui com a nossa equipe te respondendo. Outros alunos que já estão por aí também podem responder e ajudar você a sanar qualquer dúvida a respeito da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online. Tudo pela internet para você estudar em qualquer tempo e onde você estiver. Quero mandar alguns abraços aqui para o Anderson Leal. Deixa eu ver quem mais que já deixou seu comentáriozinho aqui na nossa página. O Marcelo Serafim, o João Barbosa. Estou feliz em participar deste aulão às 22. Que Deus abençoe, meu irmão. Também o Daniel Queiroz, dizendo que vai ser um prazer assistir esta aula. Francinei, o Lucas. Deixa eu ver aqui, o Edson Luiz Vicente, soube agora desta nova ferramenta de aprendizado da Bíblia, parabéns aos organizadores, quero participar de todos os eventos, obrigado, valeu Edson, Deus te abençoe, seja sempre bem-vindo e seja bem-vindo também como um aluno. Daqui a pouquinho eu vou falar melhor como você pode se tornar um aluno da Academia de Pregadores e fazer todos os nossos cursos de uma maneira muito fácil e muito acessível a todos. Vamos ver este vídeo. Tem um vídeo rapidinho, é um pouco mais de 1 minuto. Assista esse vídeo para você que não conhece ainda a Academia de Pregadores e logo após a gente volta aqui já com a aula do pastor Rodrigo Ursino. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online. Que bênção! Você viu o nosso institucional rapidinho explicando como é a Academia de Pregadores, os nossos professores, os cursos que têm transformado muitas vidas, um material rico demais, que tem alcançado pessoas
em 48 países, alunos que já estão se deleitando com este conteúdo tão abençoado. Quem sabe você está aí se perguntando, será que a Academia de Pregadores é para mim? Eu tenho certeza que se você ama a palavra de Deus, você tem sede de aprender a palavra de Deus, esta escola é para você. Se você é um pregador da palavra, não somente um pregador de púlpito, mas aquele que prega em qualquer lugar, em qualquer tempo, você que vai no hospital evangelizar, você que vai para as ruas, para as praças, faz culto ao ar livre, você que prega para a sua família, para os seus amigos, no seu trabalho, você que de alguma maneira tem cumprido o ID de Jesus, saiba que a Academia de Pregadores pode te ajudar. É uma ferramenta que Deus levantou com um conteúdo maravilhoso. Professores que têm propriedade para ensinar, para falar, para mostrar a você as riquezas da palavra e te preparar ainda mais, ainda melhor para você cumprir o ID de Jesus e pregar o Evangelho. Porque pregador não é só aquele que está nos grandes eventos, não é só aquele que está no púlpito da igreja, mas todos nós temos esta missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, saiba que a Academia de Pregadores ela é para você também, ou para você que apenas quer estudar a palavra. Você que ainda está se preparando para um chamado, para algo que você sente em seu coração, este é o momento de você começar os preparativos estudando, se aprofundando. E quando chegar a oportunidade, você estará preparado para fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Pois bem, nós vamos então já começar aqui a nossa aula. Vamos hoje assistir o pastor Rodrigo Ursino neste lançamento. Esta é a primeira aula do curso chamado Sala Teológica. Você vai assistir esta aula, tem uns 30 minutos, 35 minutos para o pastor Rodrigo ministrar a aula e depois eu já volto aqui também. Nós vamos respondendo dúvidas, comentários aqui através da nossa página. Você pode deixar o comentário, você que está aqui no site assistindo, você que está no Facebook também, comente e nós vamos respondendo aqui durante a aula a sua dúvida, o seu comentário, tá bom? É muito bom ter você conosco e depois eu já estarei de volta também para mostrar outros detalhes e como você vai poder fazer este curso completo com o pastor Rodrigo Ursino, tá ok? É hora da aula, é hora de aprender e depois eu volto aqui. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, onde quer que vocês estejam. Neste momento, você é muito bem-vindo e bem-vinda a este curso que nós estaremos iniciando a partir deste instante, chamado Sala Teológica, aprendendo a dizer somente aquilo que a Bíblia diz. Louvado seja Deus! Eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos alunos e alunas da Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Muito bem, neste curso você estará apto para ler a Bíblia de uma forma absolutamente diferente. Olha só que coisa interessante que nós vamos abordar aqui neste curso. A forma correta de se interpretar textos da Palavra de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas com certeza, como uma estudante da Palavra de Deus, vocês já devem ter notado que a Bíblia não é um livro tão fácil de compreender. Que a Bíblia, claro, sendo um livro antigo como é, existem textos nela que nos trazem à tona grandes problemas e dificuldades para nós interpretarmos. Mas, a partir deste curso, você estará apto para discernir os mistérios da Palavra de Deus como nunca antes. Se prepare, porque a partir de agora você nunca mais irá ler a Bíblia como antes. É isso mesmo. A partir de agora, você nunca mais irá ler a Bíblia como você lia antigamente. Você terá agora
uma nova visão teológica, uma nova visão exegética e hermenêutica da palavra de Deus. Você perceberá, depois deste curso, que nunca mais você conseguirá ler a Bíblia ou ouvir a Bíblia como você lia e ouvia anteriormente. Você estará completamente preparado para interpretar a palavra de Deus como ela deve ser interpretada. Neste curso, nós veremos muitas curiosidades intrínsecas à palavra de Deus, as quais nós, talvez, anteriormente não tínhamos tido a atenção que elas mereciam, ou dado a elas a atenção que elas mereciam. Então, por exemplo, nós vamos ver no curso Sala Teológica curiosidades bíblicas como perguntas que são difíceis de responder, mistérios de palavras nos originais, diferenças de traduções bíblicas e coisas semelhantes. Coisas que nós ouvimos há muito tempo, pessoas dizendo, pregadores pregando, ensinadores ensinando, que de fato, infelizmente, não estão registradas na palavra de Deus. E nós, a partir deste momento, estaremos dissecando estes assuntos para mostrar a todos os alunos e alunas da Academia de Pregadores que nós temos a palavra de Deus em mãos e ela é a fonte de toda a revelação divina a qual nós podemos obter nessa terra. Ok? Então que Deus te abençoe neste momento onde quer que você se encontre. A partir de agora, se prepare para mergulhar neste oceano profundo e incomensurável que é a palavra de Deus, a qual contém tesouros inexauríveis, os quais nós estaremos, a partir de então, desvendando e colocando à disposição de todos aqueles e aquelas que fizerem este curso neste momento. Vamos lá? Muito bem. Eu gostaria de começar falando com vocês sobre a questão da hermenêutica bíblica, da exegese da palavra de Deus. Vocês já perceberam que a Bíblia não é um livro tão simples, não é um livro tão fácil de se compreender. E isso se dá por vários motivos. Eu gostaria de elencar aqui para vocês 3 deles. Existem 3 grandes abismos, os quais nos dificultam no momento da interpretação correta da palavra de Deus. Porque não adianta interpretarmos a Bíblia de uma forma qualquer. A Bíblia, para ser interpretada da maneira correta e da maneira certa, ela depende de regras interpretativas, exegéticas, hermenêuticas, gramaticais, históricas, geográficas, culturais e assim sucessivamente. Sem falar das regras e das interpretações que devem estar baseadas na linguística. Então, eu separei 3 grandes motivos pelos quais nós não conseguimos, a princípio, a priori, interpretarmos a Bíblia como ela deve ser interpretada. O primeiro grande motivo pelo qual nós não conseguimos interpretar a Bíblia da maneira correta, a princípio, no primeiro contato que temos com o texto, é que existe um grande abismo entre nós e a palavra de Deus, chamado de abismo histórico. O abismo histórico. A Bíblia é um livro antigo, não é velho, é antigo. E por ser antigo, está totalmente distante da nossa época. Nós, que estamos no século XXI, estamos totalmente distantes do período em que a Bíblia fora descrita. Então, este abismo histórico está interligado intrinsecamente com o abismo cultural. Então, abismo histórico e cultural, os dois estão mesclados e misturados e não podem ser dissociados um do outro. Este abismo, ele é muito importante de ser transposto. Nós precisamos transpor este grande abismo. Nós precisamos pular este grande abismo para entendermos a palavra de Deus. A Bíblia é um livro que foi escrito em outra cultura.
em uma cultura e uma história absolutamente distinta da nossa. É por isso que às vezes nós lemos um texto e não conseguimos entender o que aquele texto está nos dizendo, porque uma das grandes dificuldades que está intrínseca, está ligada, está interligada à nossa vida, nós, habitantes do século XXI, principalmente moradores do Brasil, é que nós, às vezes, vamos ler a Bíblia e a lemos com uma mentalidade, isso é um grande problema, um grande defeito, com a mentalidade do século XXI. Se eu e você lermos a Bíblia com a mentalidade do século XXI, jamais nós conseguiremos chegar ao pleno entendimento do que o texto está nos dizendo e aquilo que o autor do texto, o escritor do texto original, quis nos transmitir. Porque a nossa mentalidade está totalmente distante, no abismo cultural e histórico, da mentalidade do escritor do texto, o qual estamos estudando. Eu acho que a partir desse momento você já começa a ter uma nova dimensão do que a Bíblia pode nos transmitir a partir do momento que nós conseguimos entender o que ela nos diz. Quer ver um exemplo claro disso? Do abismo cultural? Quando nós lemos a Bíblia com a mentalidade do século XXI, a questão dos sacrifícios dos animais. Já parou para pensar? Quando nós lemos a Bíblia, principalmente, especificamente no livro de Levítico, quando fala dos rituais sacrificiais, das cerimônias que envolviam sacrifícios de ovelhas, de carneiros, dentre outros animais, quando nós lemos esses textos com a mentalidade do século XXI, nós ficamos com pena dos animais, nós olhamos e dizemos, nossa, mas por que Deus foi tão mal a ponto de pedir a morte de um animal, sendo que o dono dele é quem deveria morrer no lugar? E agora o animalzinho inocente vai lá e paga o pato, como a gente costuma dizer num provérbio, num adágio popular brasileiro. É exatamente isso. É ler a Bíblia com a mentalidade do século XXI. Jamais nós conseguiremos entender. Mas a partir do momento que a gente lê o texto de Levítico, especificamente das cerimônias sacrificiais, com a mentalidade teológica da época, culturalmente, historicamente ligados à época, aí sim nós conseguimos ter o verdadeiro significado que o texto nos transmite. Isto é de suma importância para todos aqueles que amam o conhecimento da palavra de Deus, sem o qual nós não conseguiremos de forma alguma ter uma boa hermenêutica, uma boa exegese. O segundo motivo que eu gostaria de elencar aqui, nesta aula introdutória, pelo qual nós não conseguimos interpretar a Bíblia de fato como ela deve ser interpretada, é o que nós chamamos de abismo geográfico. Já parou para pensar que a Bíblia ela fora descrita numa geografia absolutamente distinta da nossa geografia? Nós, principalmente moradores do Ocidente, e nós que estamos aqui no Brasil, eu sei que nós temos alunos espalhados aí pelos 4 quadrantes da Terra, mas especificamente aqueles que estão no Ocidente e que estão aqui no Brasil, sabem muito bem do que eu estou dizendo. Nada tem a ver a geografia brasileira com a geografia do Oriente Médio. Há um grande abismo geográfico e deve ser transposto para que o texto possa dizer exatamente o que diz e não a nossa mentalidade dizer o que o texto está dizendo. O que nós chamamos na teologia de exegese. Você que é um estudante assíduo da palavra de Deus e que estuda a Bíblia de uma forma muito esmerada, sabe o que eu estou dizendo. Existem 2 termos no grego que são semelhantes, mas que os seus respectivos significados são altamente distintos. A exegese e a exegese. A exegese é quando eu coloco no texto o meu pensamento e o forço a dizer aquilo que ele não diz, mas o que eu quero que ele diga. Já a exegese é extrair do texto o que ele diz de fato.
Esta é a verdadeira interpretação da palavra de Deus. O que o autor quis dizer quando escreveu o que escreveu. Isso é exegese, que você deve ouvir tanto da boca dos pregadores e ensinadores. Agora, a exegese é quando eu coloco no texto aquilo que o texto não diz, mas que eu faço com que ele diga, sem que ele possa se defender. Então, é o que nós chamamos na hermenêutica de violência hermenêutica, violência textual. É quando eu forço com toda a minha violência, com todas as minhas forças, e às vezes até com má intenção, que o texto diga o que ele não diz. Vocês vão ver durante o curso várias questões que eu coloquei e separei para vocês aqui com muito carinho, que são altas e terríveis exegeses que nós cometemos durante a nossa caminhada cristã, mas que a partir deste curso nunca mais você cometerá esses erros. E eu gosto até de dizer que aqueles que forem te ouvir, eles estarão abençoados quando, a partir de vocês, extraírem um conhecimento que vocês terão, porque isso é absolutamente importante, extremamente relevante para os nossos dias. Pois bem, o terceiro grande abismo que nós temos na interpretação das Escrituras é chamado de abismo linguístico. Isto mesmo, abismo linguístico. Você já viu e já notou, claro, de uma forma muito clara e nítida, que a Bíblia ela não foi escrita em português, que é o nosso idioma. Nós, brasileiros, falamos o português. A Bíblia não foi escrita em português. Inclusive, durante o curso, eu separei várias traduções bíblicas na língua portuguesa para que nós tenhamos um vasto conhecimento dos textos bíblicos e da sua verdadeira significação. Isso é muito interessante. Vocês vão perceber isso durante o curso. Então, este abismo linguístico, você, aluno e aluna da Academia de Pregadores, você sabe que a Bíblia foi escrita originalmente em 3 idiomas. O hebraico, algumas porções do Antigo Testamento em aramaico e o Novo Testamento, esmagadoramente, a sua maioria, pelo grego. Então nós temos aí 3 idiomas antigos, difíceis, nos quais a Bíblia fora escrita originalmente. Você que estudou comigo bibliologia sabe do que eu estou dizendo. São chamados autógrafos. Esta palavra grega autógrafo significa os textos escritos pelos próprios autores, os escritores originais. Ou seja, o texto que Paulo escreveu com suas próprias mãos, o pergaminho que tinha suas impressões digitais. Este é o autógrafo de Paulo. Então nós temos aí um autógrafo. Só que esses autógrafos eles não existem mais. São muito antigos e não poderiam resistir o tempo. Agora, a linguagem bíblica, para que nós entendamos o seu contexto, o seu conteúdo, é necessário termos em mente que existe esse abismo, chamado de abismo linguístico. Nós percebemos que o português ele é absolutamente, completamente diferente do hebraico, completamente diferente do aramaico. E tem uma grande diferença do grego, apesar da língua portuguesa também advir do grego. Mas é muito diferente. Então existe esse abismo linguístico. Por exemplo, existem expressões idiomáticas em todos os idiomas, em todas as línguas. Expressões que são peculiares daquela língua, daquele povo. Então, se eu não sei disso, quando eu ler o texto, eu não vou conseguir entender como ele está exatamente escrito. Eu preciso de um conhecimento linguístico da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que todos aqueles que estudam a Bíblia devem necessariamente possuir um conhecimento das línguas originais, ser um expert em hebraico, aramaico ou grego. Não, se for possível, claro que não se dispensa nenhum tipo de conhecimento. É muito bom e ajuda em muito na interpretação correta das Escrituras. Mas, curiosamente, eu andei estudando e descobri que a Bíblia, na língua portuguesa, é uma das traduções
que mais se aproximam do texto original. Olha que coisa interessante. Isso é muito legal para a gente ficar sabendo aqui. As traduções na língua portuguesa são das melhores que se obtém das Sagradas Escrituras. Muitas traduções possuem muita diferença entre o texto original e a língua receptora, a língua para a qual foi traduzida. Mas na língua portuguesa nós temos este privilégio de termos diversas traduções, boas traduções, as quais nos levam ao conhecimento do texto original, ao conhecimento do que a Bíblia diz originalmente para nós. Isso não é legal? Isso é muito legal, muito interessante. Pois bem, então, quando nós obtemos esse conhecimento desses 3 abismos, que são abismos gigantescos, que nós temos que transpor para entendermos a Bíblia como ela deve ser entendida, fica muito mais simples para nós na hora da interpretação, na hora da hermenêutica, na hora da exegese. O abismo cultural histórico, o abismo geográfico e o abismo linguístico. São vários outros abismos que estão também ligados a estes, mas eu separei somente 3, só para que você tenha uma noção de que realmente não é fácil interpretar a Bíblia. Isso todos os grandes estudiosos reconhecem. Os maiores eruditos da teologia reconhecem que a Bíblia não é um livro fácil de se entender. Por isso existe o curso teológico, por isso existe a academia de pregadores, para facilitar este conhecimento, para que o acesso às Escrituras seja cada vez mais disponível a todos quantos quiserem. Ok? Então, vamos começar o nosso curso. Depois dessa rápida introdução que nós fizemos, vamos então falar do primeiro texto que nós vamos discutir a partir de agora no nosso curso Sala Teológica. Se prepare para nunca mais ler a Bíblia da mesma forma. O primeiro texto que eu separei para vocês é um texto muito conhecido e, por ser conhecido, facilita-nos no entendimento. É o texto que está localizado na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo de número 12. A pergunta que eu faço é, coloca na tela aí para a gente, querido. A nuvem de testemunhas se refere aos ímpios? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Essa nuvem de testemunhas que a gente tanto ouve falar por parte dos pregadores, dos ensinadores, se refere de fato aos ímpios? Que nuvem é esta pela qual nós estamos rodeados todo instante? Que nuvem é essa que o texto está se referindo? A quem o autor, que nós infelizmente até hoje não sabemos quem é, o autor é os Hebreus, existem muitas discussões a respeito disso, muitos eruditos falam a respeito desse assunto, mas até hoje ninguém chegou num consenso, numa conclusão, mesmo porque nós não temos subsídio suficiente, historicamente, arqueologicamente, exegeticamente, dentro da crítica textual, da alta crítica, para afirmarmos categoricamente quem é o seu autor. Mas isso também não é tão importante assim. É importante, mas não é tão importante assim para nós. Nós temos o texto, isso já nos basta. Agora, o que é que o texto quer nos dizer? Vamos ao texto? Vamos ao relato bíblico? Olha só que interessante. Olha o que a Bíblia nos diz. Leia comigo aí na sua Bíblia, onde você está. Eu coloquei na tradução Almeida Corrigida Fiel. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pois bem, vocês notaram que existe uma expressão no texto que é nuvem de testemunhas. E eu já ouvi muitas e muitas vezes, eu tenho certeza que você que está me assistindo agora também já ouviu diversas vezes na igreja,
por parte de pregadores, ensinadores, pastores, que sem maldade, sem malícia, disseram para nós que esta nuvem de testemunhas são os ímpios, são as pessoas que não servem a Deus, que estão o tempo todo de olho em nós, para ver aquilo que nós fazemos de errado, para depois nos acusar. É ou não é? Você já ouviu isso, com certeza. Essa nuvem de testemunhas, eles dizem, são os ímpios, são aqueles que não têm o conhecimento da verdade, são aqueles que não se converteram ainda, e eles estão com os olhos focados em nós, para descobrir, para perscrutar alguma coisa que nós fazemos de errado, para nos acusar posteriormente e para nos envergonhar. Mas será que é isso mesmo que o texto diz? Será que é isso mesmo que a Bíblia quer nos dizer? Então vamos analisar o texto? Vamos fazer uma exegese? Olha como é simples fazer uma exegese, não é tão difícil como você pensa. O texto começa dizendo assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós também que estamos rodeados desta nuvem de testemunhas. Só que o detalhe no texto, olha que coisa interessante. Olha só. Portanto, o texto, o versículo 1, começa com a palavra portanto. Eu não sei se você já reparou, mas com certeza já deve ter percebido, que ninguém pode iniciar uma fala, uma conversa ou um texto com a palavra portanto. A palavra portanto é uma palavra de conclusão e não de introdução. Você nunca verá uma pessoa começar um discurso, começar uma pregação, começar uma aula com a palavra portanto. Começar um texto com a palavra portanto seria ilógico, seria incoerente. Por quê? Porque a palavra portanto já demonstra nela mesma que existe uma conclusão ali, que há um assunto anterior a ela. Ora, mas você pode perguntar, mas professor Rodrigo, como que existe um assunto anterior se o capítulo acabou de começar? Se o capítulo acabou de iniciar e é o versículo 1 do texto. Capítulo 12, versículo 1. Sim, mas aqui entra uma questão muito interessante que eu gostaria que você tivesse muita atenção para poder entender. A Bíblia, originalmente, ela não tinha capítulos e de versículos divididos. Não existia essa divisão de capítulos e versículos. Isso é do conhecimento de todos. Mas na hora da prática, a gente se esquece disso. Na hora de ler o texto e interpretar o texto, a gente se esquece disso. Por exemplo, aqui existe uma clara evidência do que aconteceu. Existem textos na Bíblia que foram divididos, os seus capítulos, quando não deveriam ser divididos. Este é um exemplo claro disso. Por quê? Porque a palavra portanto é uma palavra de conclusão e não de introdução. Logo, existe um assunto anterior. Qual é o assunto anterior? Aí nós entramos na lei da hermenêutica, chamada de texto e contexto. Se você não interpreta o texto com o seu contexto, jamais compreenderá o que ele está dizendo de fato. Por isso, vamos recorrer então ao contexto do versículo 1. E qual é o contexto do versículo 1? O que é contexto? Contexto é o que vem antes e depois de um texto. Neste caso, é o que vem antes do texto. E o que vem antes do texto, se é o capítulo 12, versículo 1, absolutamente, logicamente, é o capítulo 11. E no capítulo 11, eu vou ler para vocês alguns versículos para que vocês entendam o que eu estou dizendo para vocês. Vamos ler a partir do versículo 32. Eu vou ler na nova versão internacional, que é chamada NVI popularmente. Versículo 32 do capítulo 11. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça,
alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os mortos que eram seus. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Preste bastante atenção. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes e vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Capítulo 12, versículo 1, não era para existir essa divisão, o texto continua. Portanto, olha aí a palavra portanto, preste atenção, aqui está o significado do texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas, não podemos parar, devemos correr. Olha que coisa linda que o texto nos apresenta. Logo, você já entendeu do que se trata essa expressão, nuvem de testemunhas. Pastor, quem são as nuvens de testemunhas? Ou a quem se refere o texto quando diz que essa nuvem de testemunhas está à nossa volta? Sim, eu acho que você já entendeu. Exatamente isso. Esta nuvem de testemunhas não são os ímpios, mas sim os heróis da fé, aqueles que morreram, que foram decapitados, cerrados ao meio, perseguidos, vituperados, envergonhados, vilipendiados, marginalizados, por amor à palavra de Deus. Essa é a nuvem de testemunhas que está à nossa volta. Como é que a gente descobre isso? Porque a palavra, portanto, faz um encaixe entre o capítulo 11 e o capítulo 12 e mostra para nós que nós estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. Lembrem-se que o texto aos Hebreus foi escrito em um contexto de perseguição religiosa. Os cristãos que estavam se convertendo a Cristo estavam sendo perseguidos de maneira veemente. E aí o escritor aos Hebreus escreve para os motivar a continuar e não desistir nesta carreira que lhe estava proposta. Então, é muito interessante nós lembrarmos disso. Essa nuvem de testemunhas é exatamente o que nós acabamos de dizer. Refere-se aos heróis da fé, aos homens de Deus do passado, mulheres de Deus do passado, que passaram por todos os tipos de dificuldades e não desistiram da sua fé. Sabe por que eu digo isso? Porque se nós formos ao original grego em que esse texto foi escrito, a palavra testemunhas é mártir. Exatamente, anote isso. A palavra testemunhas, no original grego, é mártir. É a mesma palavra que aparece lá em Atos 1, versículo 8. E ser-me-eis testemunhas. Ou seja, e ser-me-eis mártires. O que são os mártires? Quem são os mártires? Mártir é aquele que morre em favor de uma causa, que não desiste dos seus ideais. Louvado seja Deus. Então, os heróis da fé são testemunhas. Essa nuvem de testemunhas, nuvem de mártires, nuvem de pessoas que morreram, que estão à nossa volta, para que nós não desistamos. Eles não desistiram, nos deram exemplo, e o exemplo deles nos guia para perseverarmos na fé que uma vez nos foi proposta. Por isso que o texto é bem claro e continua dizendo: não devemos desistir. Olha só, portanto também vós, que uma vez estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de
tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha o versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Glória a Jesus. Então, o que o texto está dizendo? Que ele faz aqui, o escritor, ele é fantástico. Olha que maestria com a qual ele escreve. Ele está dando um exemplo fantástico, fundamental, espetacular, de que ele coloca uma simbologia. Nós, servos de Deus atuais, estamos como que num estádio, exatamente para fazer uma corrida, para fazermos esta corrida, a corrida cristã. E nós estamos rodeados, ou seja, a torcida do estádio são os heróis da fé, que nos motivam, que nos incentivam a não desistir, porque eles passaram por todo tipo de aflições e não desistiram, morreram sem negar a fé, foram martirizados. E os cristãos atuais, por qualquer motivo, querem desistir. Por isso que devemos deixar tudo aquilo que nos atrapalha, o texto diz, tudo aquilo que nos rodeia, que nos faz impedir de chegar aonde devemos chegar. Ou seja, alcançar o nosso alvo. O que é o alvo aqui? O alvo aqui é Cristo. Ou seja, ele dá um exemplo de que Cristo é o nosso alvo como a linha de chegada. E diz, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele é o motivo da corrida e ele é o objetivo da corrida. Oh, glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí onde você estiver? Olha que coisa linda. Ele é o motivo dessa corrida e ele é também a meta da corrida. Nós estamos aqui por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, essa nuvem de testemunhas não se refere aos ímpios, antes, porém, se refere aos heróis da fé, homens e mulheres de Deus, que morreram sem negar a sua fé. Bendito seja o nome eterno e santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu acredito que já deu para você sentir o que nós vamos ver durante estas aulas a partir de agora. Nós estaremos vendo que nem tudo que ouvimos, de fato é como ouvimos. Precisamos recorrer à fonte inesgotável e inerrante e infalível que é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, querido e querida irmã. Nós estaremos de volta à próxima aula e estaremos abordando assuntos extremamente interessantes, como este que nós acabamos de ver na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Shalom, que Deus te abençoe. Que bênção! Você assistiu o pastor Rodrigo Ursino com a primeira aula do curso Sala Teológica. Gostou? Eu acredito que sim. Foi um material muito rico, selecionado com carinho para levar até você este novo curso aqui na Academia de Pregadores. E agora, como eu faço para continuar? Como eu continuo aprendendo com o pastor Rodrigo deste manancial, destas revelações, dessas novidades que a Academia de Pregadores oferece? Pois bem, se você deseja se aprofundar neste curso, você pode se tornar agora mesmo um assinante da Academia de Pregadores e ser um aluno, se juntar a milhares de alunos que já estão conosco e já têm acesso a este curso a partir de agora. Deixa eu te explicar. Na Academia de Pregadores, você não precisa comprar o curso. É isto mesmo, não precisa comprar o curso separadamente, pagar um alto valor e depois, quando tiver um curso novo, comprar o curso de novo. Não funciona desta maneira. Aqui, você se torna um assinante, se torna um membro de uma família e você tem acesso a todos os nossos cursos dentro do site, pagando apenas uma mensalidade. Mas que valor é este? Será que é muito caro? Será que eu vou ter que pagar muito para fazer tantos cursos, ter acesso a tanto conteúdo? Pois bem, deixa eu falar para você desta
maior surpresa que os alunos tiveram quando nós lançamos este modelo de assinatura. Nós pensamos num valor que seria acessível a todos. E no lançamento, este valor era R$ 89,90 por mês. R$ 89,90 para fazer todos os cursos da Academia de Pregadores. Mas aí, conversando aqui com a nossa equipe, nós decidimos fazer ainda melhor. E de R$ 89,90, a assinatura ficou por apenas R$ 49,90 por mês. Isto mesmo, somente R$ 49,90 para você estudar à vontade, com alguns dos melhores professores da atualidade e fazendo todos os cursos que você quiser dentro da nossa plataforma. Como é que é? Você entra no site, faz o seu cadastro, faz a sua assinatura, paga com o seu cartão de crédito ali, preencheu os seus dados, fez o pagamento e na hora você já recebe o seu acesso, você já faz a sua senha e já começa a entrar na plataforma. Olha aqui na tela. Deixa eu mostrar alguns dos cursos que nós temos aqui à sua disposição. Dentre eles, você vai encontrar o curso médio em teologia. É um curso completo que conta com 19 professores e cerca de 34 matérias, uma carga horária com mais de 400 horas aula, todas em videoaulas HD, como esta do pastor Rodrigo. Inclusive, o pastor Rodrigo Ursino é um dos professores deste curso médio. Nós temos o curso Fundamental de Teologia. É um curso diferente de tudo o que você já viu, com revelações, com aplicação prática para suas mensagens. E este curso, o Fundamental é ministrado pelo Dr. Alderi Nelson Rocha e o pastor Tony Garcia. Temos o curso de hebraico aqui, o curso de hebraico passo a passo. Já imaginou você poder ler, escrever, orar, cantar em hebraico? Agora você pode aprender esse idioma tão lindo aqui na Academia de Pregadores com o pastor Neto Andrade. Você também vai encontrar o curso de Epístolas Paulinas, uma série de estudos com o pastor Carvalho Júnior. Está dividido em 3 módulos, 1, 2 e 3, e ele fala tudo sobre as cartas do apóstolo Paulo. Também o pastor Alderi tem o curso de homilética prática, como você dividir um sermão, como você preparar o seu esboço. Aprenda um método que o pastor Alderi utiliza para preparar as suas mensagens neste curso. Nós também temos a Escola do Reino. É um projeto, é uma classe do pastor Eduardo Reis, em São Paulo. Ele reúne ali diversas pessoas para ministrar também juntamente com ele. E é um trabalho maravilhoso que reúne pessoas de todo o Brasil que vão ali para aprender a palavra em São Paulo. E nós gravamos as aulas e você pode ver todas as aulas da Escola do Reino dentro da Academia de Pregadores também. Pastor Napoleão Falcão, um ícone do Evangelho no Brasil, ministra o curso sobre o Apocalipse, desvendando os mistérios do fim. É uma série especial sobre escatologia e são 29 aulas, tudo relacionado ao Apocalipse, aos mistérios do fim do mundo. Você vai aprender com o pastor Napoleão. E além destes que eu mencionei, olha só, manual para pregadores, templos e tabernáculos da Bíblia, aulas para professores da escola dominical, a cadeia da felicidade familiar e muito mais. São aproximadamente 30 cursos que nós já temos dentro da Academia de Pregadores neste momento. E todo mês chegam cursos novos. Nós temos eventos que são gravados também pelo Brasil e no exterior, como o seminário que a Academia realizou em Londres, já por 2 anos consecutivos, seminários pelo Brasil. Nós vamos a conferências, gravamos e trazemos este conteúdo para você que é um assinante, você que é um membro da Academia e pode fazer todo este conteúdo, assistir a todo este conteúdo, pagando somente R$ 49,90 por mês. É muito acessível mesmo. Não é nem o valor de uma pizza que você vai gastar aí no mês, e você tem acesso a uma riqueza incalculável de conteúdo que será poderoso para transformar a sua vida, para capacitar, aprimorar o seu ministério. Você que já é um obreiro da casa do Senhor, você que é um evangelista, um pastor, você que está se preparando para algo grande de Deus na sua vida, não pode ficar de fora desta escola.
venha para a Academia de Pregadores, transforme a sua vida, transforme as suas mensagens e seja um obreiro capacitado para fazer a obra de Deus. Assista este pequeno vídeo e veja o que alguns alunos estão falando sobre a Academia de Pregadores. Tudo que eu aprendo aqui eu quero levar para alguém. São revelações tão tremendas que é impossível você guardar somente para você. Como que nós não vemos algumas coisas que estavam na palavra? É algo extraordinário. Grandes mistérios são revelados aqui. Eu confesso que o que eu estava buscando era esse diferencial. É como um banquete espiritual. E ao levantamos saciados e com desejo de voltar e sentar novamente para aprender a palavra de Deus, porque é muito maravilhoso. Eles têm um compromisso com o ensino que realmente transforma a vida da pessoa. Um ensino de qualidade, acessível, fácil. O método é excelente. Tem revolucionado a minha vida, tanto ministerial como espiritual. Meu coração se alegrou no Senhor pela profundidade, pela revelação. Eu tenho me surpreendido com a qualidade das aulas, do conteúdo programático, dos professores que são nossos mestres. Isso é sensacional. Biografia dos professores também. Homens de Deus, homens honrados, com sabedoria, com graça. E eu digo para os irmãos, vale a pena. Dá para ver que a Academia de Pregadores prezou verdadeiramente pela questão da qualidade. Uma alta qualidade em vídeo, uma alta qualidade em áudio, uma alta qualidade em atendimento. E você pode assistir a aula 1, 2, 3, 10 vezes, quantas vezes você quiser. Você consegue tirar suas dúvidas, você consegue aprender mais do que você estivesse, às vezes, quem sabe, dentro de uma sala. 2 meses eu terminei 2 cursos, já peguei meus diplomas, os meus certificados. Eu já tenho aqui 2 diplomas. E muito acessível a qualquer bolso, irmãos. Se você for ver, não paga nenhuma blusa, dependendo do lugar que você for comprar. E com apenas uma assinatura você pode fazer todos os cursos. Você paga apenas praticamente. Um valor simbólico. Não paga o conhecimento que eu estou recebendo. Em relação ao conteúdo, o valor é irrisório, está de graça. Além de ser um preço acessível, tem transformado as nossas vidas. Eu digo para você, é bom, funciona, é algo extraordinário, maravilhoso, por um valor tão simbólico, tão pequeno. Isso não tem preço, é uma honra que Deus tem nos dado. Só nós alunos sabemos da excelente qualidade de ensino. Quando você começar a falar, vai falar com segurança, com propriedade. E com certeza o seu ministério não será o mesmo. Cheio da graça e do conhecimento e da sabedoria de Deus. Sem dúvida foi o maior investimento que eu fiz para minha vida. Em quem você tem investido? Invista em você mesmo. Faça parte dessa escola. Faça parte da Academia de Pregadores. Mais tarde é você que vai estar gravando esse vídeo e postando, porque vai ser bênção para a sua vida. Estes são apenas alguns dos depoimentos e no YouTube você encontra centenas de depoimentos. Pesquise no YouTube, Academia de Pregadores, você verá centenas de depoimentos dos alunos testemunhando o que Deus tem feito em suas vidas através dos ensinos que são ministrados por aqui. Se você quer continuar o curso do pastor Rodrigo Ursino agora, já ver a segunda aula, ou então fazer outros cursos e começar agora os seus estudos, aproveitar aí já a madrugada para continuar estudando, passar a noite estudando, ou se você está vendo esse vídeo já no replay durante o dia, quiser esta tarde, então, fazer um momento especial já de estudo, assine agora. Clique no botão aqui embaixo, nesta página, se você está no YouTube ou está no Facebook, tem o link aqui no post onde você pode clicar e já ir direto para fazer a sua inscrição, fazer a sua assinatura na Academia de Pregadores e de imediato começar os seus estudos conosco. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade, é só entrar na nossa página Academia de Pregadores, mandar uma mensagem direta ali para nós, mandar uma mensagem inbox, que a gente vai te ajudar, vai esclarecer qualquer dificuldade e aí você já se torna hoje mesmo um aluno da Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online. E nós vamos ficando por aqui.
teremos outros lançamentos todos os meses, então se você entrar hoje, se tornar um aluno hoje, além de ter acesso ao conteúdo que já passou, que já foi publicado, você também terá direito aos novos cursos que nós fomos postando dentro da plataforma, tá bom? Eu espero por você, tenha uma excelente noite, fique na paz do Senhor Jesus e vai agora lá no site para fazer a sua assinatura e já ver a segunda aula do pastor Rodrigo Ursino no curso Sala Teológica, aprendendo a dizer somente o que a Bíblia diz. Um grande abraço para você, fique na paz do Senhor Jesus. Alô, irmãos, eu sou o pastor Napoleão Falcão. Eu quero lhe incentivar a você participar conosco sempre da Academia de Pregadores, porque são estudos salutares que têm como objetivo fundamental a sua edificação espiritual. A Academia de Pregadores leva até você esses estudos sistemáticos das Escrituras para promover a grandeza do reino de Deus e a sua edificação. Então, esteja ligado conosco na Academia de Pregadores e você será extraordinariamente edificado. Deus te abençoe.